Nosso tema de hoje é deixar de ser dono. Vou ler um trechinho do Evangelho de Jesus aqui para nós entender o que essa lição vai nos entender como um aprendizado que nós possamos levar. Você quer ficar curado? Senhor, respondeu ele. Não tem ninguém para me pôr no tanque quando a água fica agitada. Cada vez que quero entrar, outro doente entra antes de mim. Essa é uma colocação de um local onde que a crença que creio eu, a energia que se criava naquele local era que quando se agitasse a água, os doentes entravam e eram curados ao tempo de Jesus. E essa pergunta foi feita pelo próprio Mestre, porque ele era um paralítico, ele não tinha, ou acreditava que não tinha condições de adentrar, e sempre alguém entrava antes. De certo, eu penso que era um local para uma pessoa só. Esse diálogo foi estabelecido entre Jesus e um homem que sofria de paralisia. Havia 38 anos. A conversa se inicia com a pergunta de Jesus, aparentemente despropositada, pois era de se presumir que o paralítico quisesse se curar. Mas a indagação de Jesus tem um profundo significado simbólico, pois penetra nos porões mais íntimos do inferno e identifica algum obstáculo à cura. Observemos a resposta que o paralítico dá e começaremos a entender o motivo da pergunta de Jesus. Segundo Osmar Ludovic, há pessoas que desenvolvem mecanismos de autodestruição. Aqui já está remetendo para as nossas vivências, para os nossos aprendizados, aos quais se apegam, vitimizam-se, acomodam-se na dor, culpam os outros e abandonam o desejo de mudar e de buscar a felicidade. Nada parece capaz de desviá-los de sua rota, autodestrutiva. Então, o que essa lição já está querendo nos advertir? Que as impossibilidades colocadas por nós, a exemplo do paralítico, que a pergunta ou a resposta dele foi o primeiro momento de dizer que sempre tinha alguém na frente e entrava e se curava antes dele. Mas, de repente, se ele buscasse a ajuda, alguém que pudesse movimentá-lo, e assim, nesse último trecho aqui, remete para nós. Às vezes nós ficamos em circuitos fechados da nossa própria, não digo incapacidade, mas de acreditar na nossa incapacidade de se desvencilhar das situações, ou ter o aprendizado necessário naquilo que está sendo mostrado para nós. Achamos não ser, vamos dizer assim, capazes, acreditamos que somos fracos, não temos a força necessária para subsistir além dessas dificuldades mostradas, culpamos, como ali o caso do leproso, do paralítico, e que culpamos os outros por situações adversas que acontecem
acontecem em nossa vida, sabendo que a nós, por sabermos, tudo vem conforme somos e vibramos, não nada diferente. Então, situações que são complicadas ou que se complicam aos extremos, porque nós nos acomodamos e não damos outro direcionamento. Aquilo que já está ruim, ainda nos afundamos mais, buscando dentro de um processo ou dentro de uma situação algo que não vai acontecer. E é nós que devemos buscar esses meios. Temos ajuda de várias formas, pessoas, espiritualidade nos auxiliando, nos comentando bons pensamentos e sentimentos, para que a gente busque caminhos melhores. Mas essa partezinha aqui deu muito a nós. Eu noto que a duras penas a gente tem um aprendizado pequeno a longo prazo, porque às vezes fica tão insustentável no caminho que estamos ou nos pensamentos que estamos, por acreditar somente nas desditas ou nas situações complicadas, e não buscamos outros meios e vamos vivendo somente naquele circuito de dor, de frustração, porque verdadeiramente nada muda se nós não mudarmos. Sabe, isso é tudo dentro da nossa... Antes nós não conhecíamos a espiritualidade, o espírito imortal que habita esse corpo aqui, nós ia culpar nossa mente, fixar. Mas é o espírito que é preguiçoso, dá para se dizer assim, para não dizer outra coisa que possa denegrir essa imagem que nós não aceitamos que seja ofendido. Mas a preguiça nossa de nós não evoluirmos, não buscarmos caminhos alternativos melhores. Se algo está dando sempre errado daquela forma, nós buscarmos e querer que situações, pessoas se modifiquem para que as nossas ideias sejam aceitas. Às vezes nós é que devemos, às vezes não, sempre é nós que devemos nos aceitar primeiramente dentro de nós, para ver e avaliar a situação do outro, o que ele está precisando. Porque é simples, o que o outro está precisando é a mesma situação nós também precisamos. Então, quando nós nos ajudarmos mutuamente, tendo o entendimento de que está tudo dentro de nós, essa felicidade ou esse umbral temporário que nós estamos, às vezes nos sentimos melhor, no momento que podemos conjugar ideias melhores, ter a aceitação até das contrariedades, até dos fatos que a gente abomina. Às vezes quando a gente está bem, a gente absorve de uma melhor forma, mas devemos sempre ter a melhor forma, olhar não como um sentido degradante para a nossa vida, mas algo substancial, algo melhor, que vai nos elevar, porque todos nós temos a capacidade. Às vezes eu noto e percebo, vai se analisando, porque nós temos os nossos perrengues internos, todos temos, a gente sabe, todos nós temos um tipo de dificuldade. E aquelas pessoas que a gente sabe que passaram por situações bem complicadas na vida e nem por isso deixam se abater. Vem uma situação complicada, uma mais que a outra, estão sempre ali perseverando, com um olhar de otimismo para a vida, dizendo que a vida é boa, porque realmente ela é. Porque todo esse processo faz com que a gente tire de dentro de nós as agruras que a gente carrega, as mágoas, as situações anteriores que a gente já viveu nessa vida e tantas outras que já vem num processo de mais longo tempo. Mas quem vai resolver isso, senão nós mesmos? Temos as condições melhores possíveis para isso, para nós fazermos hoje, nesta vida, neste presente. E sempre a gente aprende um pouco mais com alguém que entende um pouco mais. Foi nessa semana eu ouvi a
se lamentando por ontem não existem mais. O hoje, o agora e o que virá, nem o amanhã nós não podemos prever. Situações podem ser várias, podem ser bem melhores que a gente está pensando, algo que possa se resolver na nossa vida, mas depende da minha projeção mental hoje, aquilo que eu estou projetando. Vejam, se vocês ousarem em se surpreender em pensamentos, vocês vão ver ao longo do dia o que eu estou pensando nesse exato momento. Agora nós estamos tentando absorver algo substancial melhor, aprendendo junto. Mas no dia a dia, vejam e se perguntam se tais pensamentos que naquele momento vocês estarem pensando acrescentam para a vida de vocês. Se não, mude para o melhor. Não é assim no mundo? Tudo se tenta mudar para o melhor. Se a nossa faixa vibratória não está boa, e que nem sempre ela está, porque vivemos num mundo atrelado de tantas situações, tantas energias, então devemos melhorá-las, adequá-las. Aquele pré-julgamento de uma situação que sempre acontece e a gente sempre condena, dá uma conotação melhor, um outro sentido, pensamento melhor. Alimentem algo melhor, substancial, aquilo que vai realmente acrescentar na nossa vida. E aí nós vamos ver a transformação das coisas, porque do mesmo jeito nós reagindo de forma negativa em relação à situação, não modifica o fato. Nem que eu não queira, não aceite, dá para se dizer assim que nesse fato a gente é muito infantil, é criança mesmo. Nós não queremos e abominamos, não queremos e não queremos saber. Eu sempre brinco no grupo de estudo que como na minha época, alguns anos atrás, quando eu era criança, o dono da bola, se nós não brincássemos da maneira que ele queria, ele pegava, eu vou pegar a bola e ele vai embora. Assim somos nós, crianças adultas. Quando um tem uma ideia, às vezes pode até ser boa, mas não é aceita. Então a gente deve respeitar, buscar os meios de acrescentar sem a agressão. Não somente a verbal, mas aquela do olhar, aquela fulmina. Todos sabem que tu não concordou porque o teu semblante mudou totalmente. Certamente Jesus percebeu que o paralítico, apesar do sofrimento, estava mergulhado nesse mecanismo de vitimização e autodestruição. Era mais fácil culpar os outros, como ele fez, do que mobilizar o seu objetivo de cura, de mudança de vida, de libertação, do que estava morrendo e precisava renascer. Por isso Jesus lhe transmite uma palavra de ordem: levanta-se, pega a sua cama e anda. E consta nas Escrituras que o homem ficou instantaneamente curado. Particularmente estou convencido de que a paralisia daquele homem era muito mais emocional do que física. Então ele acreditava ser paralítico. Sem querer, vamos dizer assim, avaliar a força, a energia curativa do Mestre, porque ele realmente, pela sua magnitude, seu magnetismo inigual, ninguém vai ter tão cedo uma força que a gente falta palavras para expressar. Alguém que caminha sobre as águas, mesmo com o corpo
sólido, físico. Alguém que curava somente pelo toque, né? Tantas curas foram notadas, tantos fatos extraordinários que na época ninguém se recusavam a crer. Então hoje se data aí, tem pessoas que se transformam e têm uma capacidade política muito grande, o ectoplasma capaz de curar sim os outros, existe. Mas é um pouquinho do mestre e o quanto essas pessoas conseguem fazer. Então essa paralisia dá para nós trazer para a nossa vivência. É algo assim, não que nós estejamos estagnados, mas em algum ponto, em alguma situação, pede para nós transformar, melhorar, para sair do círculo vicioso, daquele pensamento que eu não posso, que eu não tenho essa capacidade. Então, tudo que nos entrava está oriunda à nossa personalidade, aquilo que nós acreditamos ser, e não realmente que somos, porque existem muitas ilusões. Quantas ilusões nos agastam e se arrastam anos a nossa existência, sem uma grande transformação ou algo importante para o nosso espírito que precisa levar nessa bagagem e junto essa vida, porque não é para depois. É uma coisa que eu sempre trago. Não é para depois essa transformação, esse melhoramento. É para nós viver bem agora. Não é para depois quando desencarnar, vai ser o resultado do nosso esforço, daquilo que nós fizemos. Então nós já podemos viver as benesses do nosso progresso, daquilo que a gente consegue pela força de vontade, e principalmente com o pensamento focado naquilo que realmente importa. Porque segundo o nosso irmão nos passou no sábado, vou passar para vocês, 90% vive alienado da humanidade em coisas que não trarão a satisfação interna e nem o progresso que nós viemos aqui buscar. A gente sabe, a vida é tão breve, uns vão antes, outros depois, mas se a gente deixar passar um tempo precioso, para que em outros tempos a gente volte, e o Criador vai nos possibilitar essa oportunidade, mas já nós poderíamos estar adiante, melhor. Vamos voltar no mesmo que nós estamos hoje. Ele não nos dá bônus de elevação por sabermos, que a gente sabe muito. A gente sabe que somos responsáveis pelas nossas situações e sabemos que vivemos e que somos um espírito que vai viver para a eternidade desde que Ele nos criou. Mas se nós não fizermos a nossa parte, vamos retornar. É um comparativo muito exato. É como os nossos estudos de séries e depois graduações. Ninguém nos dá o diploma sem que a pessoa se esforce, estude muito, tenha condições, busque financiamentos para fazer isso, né? Condições financeiras e tudo mais. O Criador não vai nos colocar num pedestal lá num lugar bem mais elevado se a transformação não ocorreu dentro de nós. Nós não saberíamos viver num estado onde as pessoas são bem melhores. Não tem maldade no coração, não tem pensamento ruim, só tem um sentimento de fraternidade, de ajuda. Nem que Ele nos pusesse lá, não ia adiantar. É que nem nós não temos uma preparação, uma faculdade e queremos ir lá executar tais funções. A gente ia apoiar, né? Não tem como. Então, por isso que o Criador não faz criaturas perfeitas. É nós que vamos, pelo nosso esforço, buscando. Não uma perfeição para esta vida, mas um degrau dessa perfeição, com certeza a gente precisa fazer. Qual
o tamanho dele? Depende da nossa intensidade, daquilo que realmente nós estamos com vontade de ser mais compreensivo, mais fraterno, compreender as necessidades do outro tanto quanto as nossas, banir esse egoísmo e esse orgulho que temem em ser resistente aos fatos que devem ser melhorados, adequados. Veio uma palavra assim: não-se humilde de coração. O mestre nos trouxe isso e até hoje a gente não compreende. A gente tem muito orgulho. Em qualquer situação que somos colocados à prova, nós reagimos. E esse humilde e simples de coração, onde é que está? Precisa dar um passo. Precisa, não digo engolir. Engolir não dá porque a gente causa disfunções no nosso organismo. Mas ter uma busca, quando a gente não conseguir buscar a frente, numa elevação, me ajuda. Ou peça ao benfeitor nosso, me ajuda um pouco mais para me absorver, que ainda não estou conseguindo. Mas isso não é impossível, porque se estou sendo posto à prova, é porque eu tenho essa força, tenho essa condição. Toda impossibilidade é nossa, ou nós que pensamos que somos impossibilitados. A versão do paralítico ali. Vê que no final o autor fala que a impossibilidade, a paralisia dele era mais mental. Aí é para nós analisar como estamos usando o nosso mental no nosso dia a dia, de que forma. Vocês olham uma situação, avaliam, dão um parecer, e que não seja dos outros, porque só vale para nós a avaliação. Quem sou eu, o que eu sinto, o que eu estou fazendo, o que eu estou me propondo. Eu estou me amando verdadeiramente? Porque quem se ama busca o melhor. Pensamentos melhores melhoram todo o circuito onde a gente está. O lar, a família, as coisas se desenvolvem. Aquilo que parecia impossível acontece, porque a projeção é boa. Você sabe, um projetor que foca numa parede, se ele é de resolução forte, quer dizer, de nível bom, dá uma precisão ali, tu olha aquilo bonito. Assim é nós. Nós precisamos dar esse colorido bonito para a nossa vida. Chega de projetar preocupações desnecessárias e antecipadas. O livro Dota fala do próprio Cristo: a cada dia basta seu mal. Então situações podem vir complicadas para nós, mas nós não precisamos projetar antecipadamente. Antecipar situações e ficar projetando, tal coisa vai acontecer. Que tal se nós projetar tal coisa bem melhor, ou aquilo que eu tanto quero que seja bom, vai acontecer. Deve ser alimentado. Vocês devem ter algumas edificações que se concluíram que foi tão bom, não é? Algo que vocês tinham como ideia ou por alguém, projetaram confiança, rezaram por essa pessoa e as coisas aconteceram positivamente. Imaginem se nós usássemos mais de 50% para coisas boas, positivas no nosso pensamento. A nossa vida seria muito melhor. E vai ser. Nós é que devemos nos decidir por esse caminho. Mudem. No momento que vier um pensamento pessimista, mude por um otimista, por uma conclusão. Vejam seus projetos, aquilo que vocês realmente querem e que já foram calculados. Isso vai ser bom. E coloquem toda a força. Não importa nem se não tenham condições, se for físicas, mas eu creio que a edificação
maior, mais importante, está dentro do nosso projeto. Está aqui dentro. A felicidade mora dentro dessa criatura que somos nós. E aqui é toda a esperança que a gente possa colocar. Então, fica a nosso critério. Vamos um pouquinho para nós terminarmos. Sobrou leitura. E por isso Jesus chamou o paralítico para que ele deixasse de ser morto, levantasse, pegue a sua cama e ande. Toda cura envolve uma autocura. O céu cooperará. Não há dúvida, mas precisamos fazer um céu dentro de nós. O alto sempre nos responde, mas precisamos nos elevar também. Vamos fazer a nossa parte. E vamos nos levantar, resgatar nossos desejos e vontades, assumir a responsabilidade da nossa vida, deixar nossas paralisias, deixar de ser morto, pois Jesus está nos perguntando: você quer ficar curado? Então, o remédio para a nossa cura está, e muitas vezes, como na antiguidade, naqueles remédios amargos, de nós revermos as nossas conceituações, adquirirmos força para administrar as tendências do nosso próprio orgulho. E, como diz aqui, o céu conspira, os benfeitores espirituais nos auxiliam sempre, mas